Em destaque no Panorama CBN, petroleiros dão meia volta no Mar Vermelho com a ameaça dos rebeldes do Iêmen e Trump avisa que pode atacar região de enriquecimento de urânio do Irã. Governo prepara a distribuição de 13 bilhões de reais de lucro do FGTS. Polícia Federal decide pela demissão de Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo. Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, é intimado a depor no caso Master. França proíbe redes sociais para menores de 15 anos. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 21 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Começo pela guerra porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que o país vai atacar muito em breve uma montanha na região central do Irã que fica perto da instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, que já está danificada por ataques anteriores. A área é uma das mais protegidas pelo governo iraniano. O complexo tem túneis escavados no fundo da montanha, debaixo de centenas de metros de rocha, o que dificulta o acesso até para as bombas mais potentes. Donald Trump também afirmou que vai responder se o grupo Houthi do Iêmen cumprir a ameaça de bloquear a navegação comercial no Mar Vermelho. Na segunda, os Houthis anunciaram um embargo marítimo contra a Arábia Saudita, que é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, e ameaçam fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, a segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio, atrás do Estreito de Hormuz, que fica do outro lado da Península Arábica. E nessa terça, segundo a Bloomberg, 3 navios petroleiros que estavam no Mar Vermelho em direção ao Estreito de Bab el-Mandeb e deram meia volta. Um deles tinha saído de um porto saudita na segunda-feira com 2 milhões de barris de petróleo em direção à China. Outro navio ia para a Índia e um terceiro para o Paquistão. Isso só com as ameaças. Agora as alternativas para esses navios são esperar ou seguir em direção ao Canal de Suez, no Egito, e seguir pelo Mar Mediterrâneo, contornando toda a África até chegar à Ásia. Olha o rolê. Também nessa terça-feira foram controlados os incêndios provocados por um ataque do Irã a uma usina de dessalinização de água no Kuwait. Segundo o governo do país, a instalação funciona junto com uma central de energia elétrica e a ação aumentou o temor de uma crise no abastecimento para cerca de 60 milhões de pessoas nos 6 países do Conselho de Cooperação do Golfo. Enquanto isso, Donald Trump recebeu na Casa Branca o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Foi a primeira visita de um chefe de Estado libanês a Washington em quase 20 anos. Trump reconheceu que o Líbano foi duramente atingido durante décadas e prometeu ajuda para desarmar o Hezbollah e avançar em um acordo de paz com Israel. A retirada de Israel e o desarmamento do grupo tiveram o primeiro teste nesse início de semana. De acordo com o governo americano, o exército do Líbano começou a assumir a segurança de 3 vilarejos na região, mas, nessa terça-feira, militares libaneses acusaram forças de Israel de disparar perto das tropas da equipe durante a implementação do acordo. A professora de Relações Internacionais e comentarista da CBN, Cristina Pesequilo, analisou. O Hezbollah tem ficado cada vez mais de escanteio nessas conversações, né? Ele não participa oficialmente e o governo libanês aproveita essas negociações com os Estados Unidos e com Israel para tentar diminuir ainda mais o poder militar e político. O que nós estamos observando é, na prática, uma tentativa de substituir tropas israelenses estacionadas no sul do Líbano por tropas do Estado libanês sem nenhuma ligação com o Hezbollah, para justamente permitir a volta das pessoas dessa região e um desarmamento definitivo do Hezbollah. O problema é que, como a gente tem visto hoje nas notícias, é que esse acordo muitas vezes não tem sido cumprido por Israel. Israel tem violado o cessar-fogo, mas eu acho que é um ponto positivo, de que o governo libanês tem conseguido retomar algumas áreas do Hezbollah e também conseguido sentar à mesa de negociação diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o petróleo continuou em alta nessa terça-feira. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent sobe mais de 2%, negociado a $91,
Desde o reinício dos ataques, a alta já é de 30%. Nessa terça-feira, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em leve queda de 0,03% aos 173.325 pontos. O dólar comercial caiu 0,32%, cotado a R$ 5,07, e o euro vale R$ 5,78, com baixa de 0,45%. E o governo do Brasil vai distribuir 13,2 bilhões de reais do lucro do FGTS aos trabalhadores. O valor equivale a 90% do resultado do fundo no ano passado, que foi de 14,7 bilhões. Têm direito ao crédito todos os trabalhadores com saldo em contas ativas ou inativas no dia 31 de dezembro do ano passado. O valor vai ser depositado proporcionalmente ao saldo de cada pessoa, com prazo final até o fim de agosto para o crédito feito pela Caixa Econômica Federal. Com esse repasse, o rendimento total do FGTS vai superar a inflação oficial do ano passado, que ficou em 4,26%. E é importante lembrar que o dinheiro vai direto para a conta do fundo e só pode ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou doenças graves. A proposta do Ministério do Trabalho ainda precisa de aprovação no Conselho Curador do FGTS, em reunião marcada para 28 de julho. A medida cumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2024, que exige que a correção do fundo acompanhe, no mínimo, a inflação do ano. O Tribunal de Contas da União enviou ao Congresso um projeto de lei que aumenta entre 35% e 40% as gratificações pagas a servidores do próprio órgão, os chamados penduricalhos, verbas extras que fazem remunerações no setor público superarem o teto constitucional, que hoje é de R$ 46 mil. A proposta traz um impacto fiscal estimado em 27 bilhões e 700 milhões de reais a partir de 2027. E esse texto é assinado pelo próprio presidente do Tribunal de Contas, o ministro Vital do Rego. Ele alega que os valores estão defasados em relação às gratificações pagas na Câmara, no Senado e no Executivo. A maior gratificação vai subir de quase 9 mil para mais de 12 mil reais. O apresentador e comentarista da CBN, Carlos Alberto Sardenberg, aponta para o detalhe. O projeto foi enviado no mesmo dia em que o Tribunal de Contas liberou o pagamento de gratificações fora do teto para funcionários do TCU, da Câmara e do Senado. É uma desmoralização, né? Uma desmoralização. No momento em que se diz que há um esforço, um movimento para reduzir os supersalários, o Tribunal de Contas da União, repito, encarregado de verificar o bom uso do dinheiro público, toma a decisão exatamente no sentido contrário, que é o de ampliar os penduricários e ampliar o valor, criou um penduricário novo e aí aumentou o valor desse penduricário. O que mostra que esse esforço do Supremo Tribunal Federal para acabar com os penduricários ou conter os é apenas, digamos, para inglês ver. E a Polícia Federal recomendou a demissão do ex-deputado Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da corporação por abandono de cargo. A decisão consta no encerramento do processo administrativo disciplinar conduzido pela Corregedoria Geral da PF. O relatório foi enviado ao ministro da Justiça, Wellington Lima Silva, a quem cabe tomar a decisão final sobre a exoneração. Depois de ter o mandato de deputado cassado, o Eduardo deveria ter reassumido as funções de escrivão no Rio de Janeiro, o que não aconteceu, porque ele continua morando nos Estados Unidos. E a Polícia Federal intimou o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a prestar depoimento na investigação que apura suposto favorecimento ao Banco Master. O depoimento foi marcado para 7 de agosto. Em 18 de junho, ele foi alvo de busca e apreensão e depois deixou a liderança do governo no Senado. A suspeita é de que o senador tenha recebido propina por meio da empresa da Nora e de um apartamento avaliado em 2,5 milhões de reais em Salvador. E a Polícia Federal apreendeu carros de luxo do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Foram 2 de luxo e 1 de colecionador. Os advogados dele disseram que a própria defesa avisou as autoridades sobre a existência dos veículos em outubro do ano passado. Eles dizem que colocaram os bens à disposição da polícia para evitar qualquer acusação de que o cliente tentava esconder o patrimônio. A intenção da polícia é bloquear o acesso do lobista a recursos financeiros.
Antunes já foi indiciado no processo em um dos ramos da investigação. Na semana passada, a Polícia Federal apontou que 48 pessoas participaram do esquema que desviou 708 milhões de reais de aposentados e pensionistas. A Polícia Federal também deflagrou nesta terça a Operação Infiltrados, que busca desmantelar uma organização criminosa que desviou cerca de 45 milhões de reais de correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações, o grupo fazia saques eletrônicos indevidos e contava com a ajuda de servidores públicos e advogados. O esquema recebia também o suporte de contraventores para corromper agentes públicos, vazar dados sigilosos e atrapalhar o trabalho da justiça. Cerca de 120 policiais federais, com o apoio do GAEPCO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal, saíram para cumprir 25 mandados de busca e apreensão. As equipes atuam na capital paulista, em Indaiatuba e Salto, no interior de São Paulo, além de municípios do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e Cabo Frio. De acordo com a PF, os suspeitos vão responder por organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional. Em São Paulo, o Ministério Público fez nesta terça-feira a Operação Janus contra uma rede de operadores financeiros ligada ao PCC. O grupo funcionava como uma espécie de fintech do crime. Os operadores recebiam dinheiro em espécie e movimentavam os valores por contas de empresas de fachada e laranjas. Depois, o dinheiro voltava com aparência legal para ser usado na compra de imóveis e no pagamento de propina a agentes públicos. Em troca, operadores e doleiros cobravam comissões. A Justiça expediu 18 mandados de prisão preventiva. 11 pessoas foram presas nessa terça e 2 já estavam detidas. Outros 5 investigados continuam foragidos, entre eles o doleiro Leonardo Meirelles. A Justiça também determinou o bloqueio de até 10 milhões de reais nas contas de cada investigado. E a investigação avançou depois que um integrante do chamado Tribunal do Crime do PCC gravou reuniões em que membros da facção decidiam disputas internas. Segundo a apuração da TV Globo e da Globo News, o estopim para a descoberta da rede foi a briga por uma casa de 2 milhões de reais na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. O empresário Kleber Azevedo dos Santos, um dos operadores do esquema, recorreu voluntariamente à cúpula do PCC para resolver o impasse financeiro sobre a venda do imóvel com o comprador Marcelo de Moraes Oliveira. Em um dos áudios apreendidos, Kleber chega a pedir 100 mil reais em dinheiro vivo para pagar policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Entre os alvos da operação estão o próprio Kleber e Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, apontado como chefe do PCC na favela do Moinho, na região central de São Paulo, que já está preso desde 2024. As investigações indicam que os operadores do esquema mantinham contato próximo também com oficiais da Polícia Militar. A apuração revela conversas em um grupo de WhatsApp com o coronel Luiz Carlos Pereira Martins e cita menções ao coronel José Augusto Coutinho, que foi comandante da Rota, unidade de elite da PM, e também a um coronel identificado como Patrício. As mensagens mostram que o coronel Pereira Martins se colocava à disposição para intermediar contatos com autoridades. O Ministério Público destaca que os policiais civis e militares citados não foram alvos de mandados de prisão nem denunciados nessa fase. E no Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Civil prendeu 5 pessoas numa ação contra uma quadrilha especializada em roubar remédios contra o câncer. O grupo é acusado de movimentar mais de 33 milhões de reais desde o ano passado. Segundo os investigadores, os medicamentos eram roubados por criminosos armados e levados para o Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A carga ficava escondida em áreas do 3º Comando Puro, facção criminosa. Depois, os remédios eram redistribuídos com a ajuda de 25 empresas de fachada para hospitais privados e até públicos, por meio de licitações. Apontado como chefe do grupo, Stefano Mantovani Fernandes foi preso em Santo André, em São Paulo. Ele já tinha sido preso em 2009 pelo mesmo crime. No total, os agentes saíram para cumprir 97 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiás e Pará. A Justiça também determinou o bloqueio de 30 milhões de reais em contas bancárias do grupo. E uma boa notícia, o cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, teve alta médica depois de ficar internado por 6 dias para tratar uma pneumonia.
Uma postagem feita pelo filho do artista, Augusto Nascimento, diz que Milton voltou para casa, onde seguirá com o tratamento e cuidados necessários. A publicação também diz: vencemos mais uma, e ainda agradece o carinho do público enquanto o cantor permaneceu internado. Os parlamentares da França aprovaram um projeto de lei que proíbe o uso de redes sociais por menores de 15 anos. A medida, apoiada pelo presidente Emmanuel Macron, vale para plataformas como TikTok, Instagram e WhatsApp. A restrição começa em 1º de setembro para novas contas e chega às contas antigas em janeiro de 2027. O texto também proíbe o uso de celulares nas escolas de ensino médio no país. Com a decisão, a França segue o caminho da Austrália, que foi o primeiro país do mundo a aprovar uma proibição parecida. O governo dos Estados Unidos criticou a decisão do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de cancelar as eleições presidenciais no país. Em nota oficial, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, acusou o governo nicaragüense de abandonar o consentimento popular e fez o apelo de que a comunidade internacional una forças para demonstrar à ditadura que ela não pode esperar manter relações diplomáticas normais com outras nações, enquanto frustra os princípios básicos da democracia no hemisfério ocidental. Depois da onda de protestos de 2018, que deixou mais de 300 mortos, e da eleição contestada de 2021, o governo americano aplicou sanções contra mais de 2.000 autoridades locais. Numa rede social, o secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, afirmou que Ortega apenas tornou explícito que abandonou a democracia, inclusive a aparência dela, e que a posição constitui a negação definitiva do direito soberano do povo de escolher seu governo. No Chile, um temporal já deixou 10 mortos, 4 desaparecidos e mais de 100 mil pessoas isoladas. O fenômeno começou no sul do país no dia 15 e agora castiga com força as regiões de Coquimbo e Atacama, no norte, onde chuvas desse tipo não são comuns. O número de casas destruídas ou danificadas passa de 2.200. O presidente do Chile, José Antônio Kast, decretou estado de calamidade e mobilizou o exército para ajudar nos resgates e no envio de suprimentos. No Reino Unido, o homem acusado de matar a ex-ministra Anne Widdecombe deu 21 marteladas na cabeça dela. A informação foi dada pela promotoria em uma audiência no Tribunal de Westminster, em Londres, nesta terça-feira. O acusado é Joshua Carey, de 28 anos, que acompanhou a sessão. A ex-ministra tinha 78 anos e era uma figura importante do partido Reform UK, ou Reforme o Reino Unido. Ela foi encontrada morta em casa no dia 9 de julho, eu te contei aqui no Panorama. A polícia prendeu Carey 2 dias depois e afirma que o crime não teve motivação política. E a atriz norte-americana Kaylee Hoddle, de 18 anos, morreu depois de um acidente de carro no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Kaylee é surda e ficou conhecida por interpretar a personagem Dia nos filmes Godzilla vs. Kong, de 2021, e Godzilla e Kong, o Novo Império, de 2024. Aqui no Brasil, morreu aos 70 anos o ator João Signorelli, que participou de novelas como Caminho das Índias e Salve Jorge. Ele foi internado na segunda por causa de uma insuficiência renal e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada. Artistas como Lucélia Santos, Leona Cavalli e Marcelo Médici lamentaram a notícia. João Signorelli deixa a companheira, a atriz Taia Pérez. E antes de uma última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Meu nome é Tiago, falo aqui de Guarulhos, São Paulo. Sou um panolover ouvinte das 2 edições diárias. Geralmente escuto caminhando para a academia e também depois dos treinos. Não vejo a hora de poder ouvir junto com a minha noiva Camila após a reforma do apartamento. Às vezes escuto de lá também, tomando uma cervejinha. Um abraço, valeu Tiago, um abraço também para Camila e boa sorte aí para vocês no novo apartamento, que você possa ouvir muito Panorama por lá. Fernando Vera, a música, a comemoração dos brasileiros lá em Barcelona do título da Espanha. Ele fala assim: a música que eles estavam tocando no trem
é El Quarto de Tula, do Buena Vista Social Club, banda cubana importantíssima. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Eu até fui atrás e é essa música mesmo, música de Sergio Ciaba, um compositor espanhol radicado em Cuba. Bons ouvidos, hein, Fernando Vera? Obrigado pela participação. E você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. Vamos mudar o clima aí. Porque o cantor Harry Styles frustrou muitos fãs, cancelando o show que faria na noite dessa terça-feira, dia 21, no estádio Morumbis, em São Paulo. A produtora Live Nation informou que a apresentação foi cancelada por causa de um problema de saúde na turnê, sem detalhar se a questão é com o artista, com outra pessoa da equipe. Fãs que foram ao primeiro show da turnê, na última sexta-feira, também em São Paulo, disseram que o cantor teve episódios de tosse no palco. Agora todos os ingressos vão ser reembolsados e quem tinha ingresso para essa terça-feira vai ter prioridade para comprar uma carga limitada de entradas para o show da próxima sexta-feira, dia 24, que segue confirmado. Quer dizer que ainda tem ingressos sobrando para sexta-feira. Harry Styles ainda não esgotou os ingressos? Já ela... Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão. A pré-venda dos ingressos para o show da cantora Marisa Monte no estádio Nubank Park, em São Paulo, acabou em poucos minutos. A apresentação com orquestra marca o fim da turnê Fônica. O show vai ser em 14 de novembro, com ingressos a partir de R$ 125, sem a taxa de serviço. Essa pré-venda era para clientes do Banco do Brasil e a venda para o público geral começa nesta quinta-feira, dia 23. Se pretende ir, já fique esperto, fique esperta, hein? Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas. E eu volto na sequência. Até lá!